pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai finalmente entender como é o funcionamento do nosso famosíssimo triângulo retângulo. Esse triângulo que é muito famoso pelo teorema de Pitágoras. Bom, basicamente muitos de vocês vão ver aí esse triângulo retângulo sendo utilizado em vetores de física. Quem já estudou um pouquinho de física aí vai perceber que já viu muito essa imagem de um vetor que sai resultante de dois outros vetores. E tudo isso é extremamente importante para você não apenas dominar a matemática, dominar também a física. Então você tem que ter aí o domínio básico de como funciona, quais são as características de um triângulo retângulo. Então vamos começar. Bom, aqui a gente tem um triângulo retângulo básico. Bom, o triângulo retângulo ele tem um funcionamento de um triângulo comum, correto? A sua área é base vezes altura dividido por 2. Nada desse funcionamento de você achar as coisas muda. Por quê? Porque um triângulo é um triângulo. Só que um triângulo retângulo, a sua principal característica que vai fazer ele ser diferente dos outros é o fato dele ter um ângulo de 90 graus. Ou seja, todo triângulo retângulo é um triângulo cujo a característica dele vai ser aí, vai ter um ângulo de 90 graus obrigatoriamente. Obrigatoriamente, não importa quanto esse ângulo vai valer, quanto esse ângulo vai valer. Esse daqui tem que valer 90 graus. Pronto, esse é o básico. Isso é o que define um triângulo retângulo. É um triângulo que vai ter um ângulo reto. Beleza, então vamos agora começar a ver melhor esse triângulo. Vou redesenhar um triângulo aqui. E eu quero que vocês percebam algumas coisas. Aqui a gente tem o nosso ângulo de 90 graus. E a gente vai ter dois outros ângulos. A gente vai ter este ângulo e este ângulo, correto? Bom, esse ângulo, ele é um ângulo que está no mesmo plano, esse plano, que o ângulo reto, correto? Esse ângulo, ele também está no mesmo plano do que esse ângulo reto, correto? Então pronto, por que eu estou deixando isso claro para vocês? Porque uma coisa comum que eu vejo é as pessoas não entenderem o que eu vou falar agora. Bom, eu vou chamar esse carinha aqui de cateto adjacente. Adjacente. O que é um cateto adjacente? Adjacente é o que está ao lado. Ou seja, esse carinha aqui ele está ao lado do nosso triângulo, do nosso ângulo reto. Correto? E esse daqui eu vou chamar de cateto. Cateto. Oposto. Por que cateto oposto? Porque ele está oposto ao nosso ângulo reto e a esse lado do cateto adjacente. Correto? Aí que você vai entender. Você deve estar se perguntando, bom,
Eu sei que esse daqui você denominou como cateto adjacente, esse daqui como cateto oposto, de fato. Mas esse carinha aqui, ele também está adjacente ao ângulo reto. Como esse também está adjacente ao ângulo reto. Então, como assim esse é adjacente e esse não é? É exatamente aí que eu vejo muitas falhas da explicação. Qual a explicação? É a seguinte. Este triângulo que eu estou denominando, ele tem o mesmo lado que pode ser adjacente, também pode ser oposto. O que vale é o que eu estou definindo. Por exemplo, o ângulo, não, o ângulo que eu dei, né? Um exemplo é de fato. Por exemplo, eu dei um ângulo de 30 graus aqui. É em relação a esse ângulo, em relação a este ângulo, que eu vou dizer quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Cateto adjacente é aquele que está adjacente ao lado. Então, aqui quem é o meu cateto adjacente? É aquele cateto que está ao lado. Cateto adjacente. Agora veja, esse cateto ele está oposto a esse ângulo. Então, este daqui é o cateto oposto. Pronto, é isso. Agora, se eu desenhar este outro ângulo aqui, este outro triângulo, vamos desenhar outro triângulo, correto? Com o mesmo funcionamento. Bom, só que agora eu vou falar que aqui é 30 graus. Então aí a dinâmica muda, é a mesma coisa. É em relação a esse ângulo. Ou seja, agora quem é o meu cateto adjacente? Esse é o meu cateto adjacente. Cateto adjacente. E este é o meu cateto oposto. Cateto oposto. Então vocês têm que ter isso em mente. Esse daqui é o cateto que está oposto ao ângulo. Estou mudando o ângulo, mas eu acho que para vocês entenderem é isto daqui. Entende? É isso daqui. Ok? Bom, até agora eu acho que vocês já conseguiram pegar um pouco de como realmente funciona essa dinâmica de cateto adjacente e cateto oposto. Então pronto, então vocês entenderam que um cateto adjacente é um cateto oposto. Cateto oposto é quem está oposto ao ângulo, cateto adjacente é aquele que está adjacente ao lado do ângulo, correto? Então vocês devem estar se perguntando quem é esse cara aqui, né, velho? E este daqui que sobrou? Quem é ele? Ele é a famosa hipotenusa. Oh, meu Deus, coisa feia. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser todo feio aqui, meu Deus. É a nossa hipotenusa. Hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior, é o lado que sempre, em todos os casos, estará oposto ao ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus. Sempre. Em todos os casos é isso. Bom, agora vamos para o nosso teoreminha de Pitágoras. Teorema de
de Pitágoras. Bom, teorema de Pitágoras, você só tem que saber isso. Você tem que decorar. É obrigatório. E é isso. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Simples e rápido. Você só pega e aplica. Por exemplo, eu sei que meu cateto adjacente aqui vale 3 e esse daqui vale 4. Quanto vai na hipotenusa? Então, pronto, você vem aqui na fórmula e aplica. H ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. H ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado é o nosso 16. 9 mais 16, 25. Lembrando que esse daqui vai passar como raiz, fica igual a 5. Simples, fácil e rápido. Você descobre que isso daqui vale 5. Esse é o básico do básico, é isso que é o Teorema de Pitágoras. Ele é usado para você descobrir as medidas de um lado, do outro, do cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. Esse cateto oposto, cateto adjacente aqui, você pode retirar e só botar que é a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos dois catetos, né? Só que lembrando que aqui é tipo cateto 1, cateto 2, né? Porque no final não vai fazer diferença se cateto oposto ou cateto adjacente, já que isso, o Teorema de Pitágoras, não é em relação ao ângulo. Ele só quer saber a medida dos lados mesmo. Bom, agora, outra coisinha que vocês têm que decorar, esse exercício que a gente vai fazer um pouco mais pra frente aqui, é o famoso seno e cosseno. Bom, temos esse triângulo e ele tem as suas medidas, correto? Aqui ele tem um ângulo de 30 graus. Deixa eu tirar que ficou parecendo que está elevado a 2. Tem um ângulo de 30 graus. Todo ângulo vai ter o seu seno e o seu cosseno. Um triângulo retângulo. Bom, sem relação a esse ângulo, a gente já sabe que é o cateto oposto. Aquele que está oposto ao ângulo, correto? Então aqui a gente tem o nosso cateto oposto, que é o nosso cateto adjacente, aquele que está adjacente ao ângulo, cateto adjacente. Bom, basicamente, aqui, antes de tudo, nossa hipotenusa, que é aquele que está oposta, né? Nosso ângulo reto, nossa hipotenusa. Então, eu quero que vocês entendam que todo ângulo ele vai ter um seno e um cosseno. E isso daqui vocês obrigatoriamente têm que decorar. O que é? O seno de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto. Oh meu Deus, desculpa, estou morrendo. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Também tem a tangente. A tangente é igual do ângulo alfa, né? Tá só aqui, né? T igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. É basicamente isso que vocês têm que saber. Só daqui que a gente conta, né? Bom, o cateto oposto sobre o cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui são coisas que vocês realmente
terão que decorar. Por quê? Esses são fórmulas extremamente importantes para física, matemática. Se for mexer com círculo trigonométrico, se for mexer com cinemática, vetores, tudo isso. Se for estudar eletrodinâmica, tudo vai envolver triângulo, retângulo, vetores, funcionamento. Você vai estudar tensão alternada, você vai ter que saber o funcionamento de um triângulo retângulo. Isso daqui é de vital importância. Se você não sabe isso, você está perdendo inteligência. Porque realmente assim é extremamente importante você entender como um triângulo retângulo funciona, quais são as suas características, o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente. E o seno é o que? É simplesmente a divisão do cateto oposto sobre a hipotenusa. É óbvio que vai ter explicações mais aprofundadas, mas aqui a gente está falando a nível médio. Bom, basicamente, tem a nossa famosa tabelinha, né? Que é aquela tabela que aqui a gente vai ter o seno e o cosseno, que é basicamente a tabela dos ângulos fundamentais, né? Bom, essa tabela é formada assim, que a gente tem 3 blocos. Essa tabela tá ficando muito feia, mas é a vida. Vou colocar aqui, 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 aqui. Aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, um ângulo de 45 graus, um ângulo de 60 graus. São os ângulos principais que aparecem em provas de Enem, concurso, tudo. Quando não forem esses 3 ângulos, vai te dar o valor do seno ou do cosseno. Só que quando esses 3 ângulos, você tem que saber o valor. É obrigatório, você tem que decorar essa tabelinha. Tem aquele negócio, aquela música que fazem para decorar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Só que, cara, entre nós, se você leva as coisas a sério mesmo, é óbvio que macete ajuda. Mas bora decorar, né? Pô, começa, revisa, escreve a tabela, fala da tabela. Só assim você realmente vai aprender. Então, seno de 30 graus é 1/2. Simples. O seno de 45 graus é raiz de 2/2. O seno de 60 graus é raiz de 3/2. Aqui você só faz o contrário. Raiz de 3/2. Raiz de 2/2. 1/2. Simples. Esse daqui são obrigatórios. Obrigatório você saber disso. Tangente. Tá bom, a tangente aqui você vai ter raiz de 3. 1 raiz de 3/3. Bom, pô. Ai, quando você vai fazer as coisas com sono não presta. É o contrário, viu, gente? Perdão aí. Aqui é a raiz de 3/3. Aqui é a raiz de 3. Tá? Tangente aqui tem outro macete. Que eu vi, eu acho muito massa. É você imaginar que esse raiz de 3 aqui, ele sai pulando a parede e vem parar aqui. Funciona. Eu acho, assim, uma boa. Bom, essa daqui é a tabela dos ângulos fundamentais que obrigatoriamente você tem que decorar e entender. Porque para fixar o conteúdo, vamos fazer uma questãozinha aqui bem simples. Questão básica. Então, bora lá. João trabalha em um prédio e
todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus, que tem aproximadamente 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. De acordo com a figura a seguir, determine a altura de cada degrau. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apagar isso daqui, né? Porque, porra, você tem que entender a questão, né? Você não tem que ficar olhando para um desenho, porque na hora da prova dificilmente você vai ter um desenhozinho para ilustrar. Bom, o que ele tá falando? Essa escada, ela tem 8 degraus. Ela tem uma certa altura. E aqui tem um certo comprimento, né? Só que o comprimento mesmo que a questão está falando é isso daqui. Por quê? Porque a questão fala sobre o comprimento da escada, que é de 2 metros, não sobre a sombra, o comprimento da sombra. Muitas vezes vocês vão sim achar o quê? Falando sobre a sombra que tal coisa faz é de tal centímetro, mas não é isso que ele quer. Bom, é 2 metros. E o que ele fala? Ele fala que este ângulo aqui, que faz dessa certa elevação, ele corresponde a 30 graus. Bom, tá pedindo o quê? Vamos ver. Tá pedindo o quê? A altura de cada degrau. Bom, e você sabe que são 8 degraus. 8 degraus. 8 degraus em 2 metros. Correto? Só que ele quer saber a altura de cada degrau. E qual é a altura da escada para ser de cada degrau? A altura é isso daqui. Isso daqui está oposto ao ângulo. Em relação ao ângulo está oposto. Então, logo, é o nosso cateto oposto. Muito simples. Então, aqui agora, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Qual o ângulo de 30 graus? Bom, se você lembra o ângulo de 30 graus, nossa, que isso? Qual é o seno de 30 graus? Por que eu sei que é o seno? Porque eu queria achar o cateto oposto. Eu tenho um ângulo. E eu sei que a única forma de eu achar o cateto oposto, tendo o ângulo e só tendo a hipotenusa, é através do seno. Por quê? Porque o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu tenho o nosso seno e tenho a nossa hipotenusa. Não pode ser pela tangente de alfa. Por quê? Por quê? Porque o nosso tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente não tem o cateto adjacente, não tem como descobrir o cateto adjacente, porque aqui a gente só poderia descobrir se fosse através de Pitágoras, entende? E a gente não tem isso. Então vamos lá só. Vamos ter que descobrir pelo seno mesmo. Lembrando pelaquela tabela, o seno de 30 graus, o seno de 30 graus, igual a 1 sobre 2, correto? 1 sobre 2. E você sabe que o seno disso aqui tem que ser igual a isso aqui. Então, substituindo, você vê que é 1 sobre 2 igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas você tem hipotenusa, a hipotenusa é 2 metros. Como eu sei que eu vou ter que dividir isso aqui por 8, eu já vou passar para centímetros. 2 metros é igual a 200 centímetros. Então já vou passar para centímetros. 200 centímetros. Bom, aqui agora a gente só cruza mesmo e vocês vão ver que vai ficar
2 vezes o cateto oposto é igual a 200 cateto oposto a 200 sobre 2, que é igual a 100. Bom, vamos trazer essa continha para cá. São 100 centímetros dividido para 8 degraus. Bom, o macetinho para vocês dividirem por 8 é vocês visualizarem como que 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então fica 100 dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou ensinar como. Vocês sempre vão dividir cabeça aqui, mas só para vocês terem outra distração. Então aqui é muito fácil. Bom, você divide 100 dividido por 2, 50. Dividido por 2, 25. Dividido por 2, 12,5 centímetros cada degrau. Então a nossa resposta é que cada degrau terá aproximadamente. Por quê? Porque já fala aqui 2 metros de comprimento aproximadamente. Pô, cadê? Aproximadamente 12,5 centímetros. Essa é a nossa resposta. Pessoal, desculpa aí, porque eu realmente tô com muito sono. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre trigonometria, mais especificamente sobre o funcionamento de um triângulo, nosso famosíssimo triângulo retângulo, que toda hora só vem um triângulo reto na minha cabeça, mas o nome conhecido é triângulo retângulo. Por que reto, né? Reto, mais ângulo nunca, ou seja, o que é um ângulo reto? Isso aqui é a junção, né, de reto mais ângulo. Só para vocês, porque, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de toda vez que eu lia uma palavra, eu não conseguia assim só, sabe? Você tá lendo uma palavra e você não consegue entender. Tipo assim, você lê a palavra, sabe o significado, mas você consegue saber o significado da palavra sem ter visto o significado da palavra, só etimologicamente. Tipo, cito em célula, logia de estudo da célula, citologia. Isso é muito bacana vocês pegarem esse conhecimento, porque vai ajudar demais, demais, demais. Já acertei questões sem eu saber o assunto, mas só entendendo o que aquela etimologia da palavra queria dizer que eu consegui achar a resposta correta. Óbvio que essa não é a forma ideal de você achar a resposta correta, mas foi um jeito, sabe? Me virei. Por quê? Porque eu consegui desbloquear esse mecanismo no meu cérebro para conseguir entender o que aquela palavra quer dizer por ela mesma, metafisicamente. Bom, galera, essa daí foi a questão. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer mais vídeos mais frequentemente para vocês. Muito obrigado e até a próxima.